Sucesso! Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Live 2, hein, da semana do Esquenta para o workshop Viver dos Atendimentos. A aula 1 do workshop vai para o ar no dia 18 agora, faltam 13 dias. Então, essa semana, live 2, o foco é mostrar um pouco mais para vocês, de maneira um pouco mais detalhada e aprofundada, o que é, seja bem-vindo, Márcio, inteligência financeira. Quais são as ferramentas que compõem uma inteligência financeira eficiente? Ontem falei de fluxo de caixa real, realizado, e hoje eu vou falar de fluxo de caixa projetado. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Érica Bertolini, eu sou terapeuta e especialista em finanças. Então vamos lá entender um pouquinho aí do que esse nome, que nem para todo mundo é fácil, pode trazer uma sensação de confusão e de dificuldade, mas não é isso não. Fluxo de caixa projetado é uma ferramenta importantíssima para você se antecipar para as situações que podem vir a acontecer, sejam elas situações agradáveis ou não, mas o importante é você se antecipar, e quando a situação for desafiadora, esse relatório funciona mais eficientemente do ponto de vista emocional, e você vai entender um pouco por quê, que é um relatório fantástico também. Então, o que ele é? Vamos logo detalhar aqui para vocês o que é o fluxo de caixa projetado. Ele registra também todas as entradas e saídas de dinheiro da empresa. Só que as entradas e saídas que vão acontecer. O fluxo de voltei. O fluxo de caixa real, que foi o que eu falei ontem, que a gente conversou ontem, ele mostra entradas e saídas de dinheiro da empresa, do negócio e não só de uma conta, que já aconteceram. O fluxo de caixa projetado mostra as possíveis entradas e saídas de dinheiro que vão acontecer. Possíveis porque elas não aconteceram efetivamente, e aí pode ser que no meio do caminho alguma coisa mude e elas não se efetivem, não se realizem. Mas você projetar a situação do caixa da sua empresa, do seu negócio, não só a situação do que você acha, do que você lembra, do que você imagina que vai acontecer. Não, é realmente projetar o que você espera, projetar aquilo que está previsto de verdade para acontecer. Mas, Érica, se não aconteceu ainda, como é que eu vou projetar? Se você disse também que não é com base no que eu acho e no que eu imagino. Bom, vamos deixar claro, o fluxo de caixa projetado não é chute, não é adivinhação, não é achismo, não é nada disso. Não é um relatório que você põe ali no seu mural dos sonhos esperando que sua empresa fique com o caixa projetado positivo sempre, né? Que você fica ali rezando para aquilo acontecer. Não. Como é que você compõe, como é que você elabora, constrói esse relatório? O fluxo de caixa projetado, ele também tem como base o controle financeiro básico, aquela planilha tão importante, mas que por si só não te ajuda em muita coisa, certo? Então, o fluxo de caixa projetado vai ter as informações. Seja muito bem-vindo, Miguel. Ele vai ter as informações que você alimentou lá no controle financeiro básico. Só que vou dar um exemplo prático aqui, claro, para você entender. Quando você está alimentando a planilha de controle financeiro básico, e você vai colocar as despesas fixas, por exemplo, aluguel. Você não precisa colocar mês a mês a mesma informação. Você faz os lançamentos dos 12 meses do ano, dos próximos 12 meses, enfim, dos 36 meses do contrato, se você quiser, se for o caso.
Mas você não precisa colocar mês a mês. Você vai lançar, você lança já os 12 meses. A mesma coisa você pode fazer para luz, para água, para internet, para alguma ferramenta que você utilize, que o pagamento é mensal. Quando você compra equipamento, insumo, descartáveis, qualquer outro tipo de material que você use aí para o seu atendimento, você faz essa compra de forma parcelada. Quando você vai lançar, você lança ali todas as parcelas. A mesma coisa para os recebimentos. Eu fechei um pacote de 10 sessões com os meus clientes. Então, você vai lá, ele vai te pagar isso em 3, 4 vezes. Você lança essa previsão de recebimento de 3, 4 parcelas. Entende? Você tem um cliente lá que já vem cada 15 dias. Não fechou o pacote, mas é um cliente que você sabe que vem ali com muita frequência. Cada 15 dias ele passa em atendimento com você. Você já lança essa previsão de receita. Então, vejam, você está lançando lá no controle financeiro básico todos os custos, despesas e receitas que ainda não aconteceram efetivamente, mas que elas têm uma grande possibilidade de se realizar, de acontecer, do dinheiro entrar ou sair da conta da empresa, certo? Então, quando você está com esse relatório aí de controle financeiro básico, você consegue montar essa estrutura de fluxo de caixa projetado, considerando essas receitas e esses gastos que ainda não aconteceram. Por isso que eu falo aqui para vocês que esse relatório não é achismo, não é adivinhação, não é chute, tá bom? Porque você constrói ele com base no que você preencheu lá na planilha de controle financeiro básico, e aqui eu estou considerando que você faz essa planilha direitinho, bem bonitinho lá, não esquece de nada, tem todos os seus controles lá bem lançadinhos, com valor, com data, tudo direitinho, tá bom? Então é assim que você compõe o fluxo de caixa projetado. Eu só tô olhando aqui a minha colinha não, né? O meu roteirinho para que eu não mude a sequência. Eu sou mestre em fazer isso. Desando a falar e muda a sequência aqui da live. Então, por que você precisa investir tempo nisso, né? Aprendendo a criar esse relatório. Por quê? Porque a partir de agora, é a partir desse relatório que você vai tomar as rédeas do seu negócio. Chegou a hora, né, de tomar as decisões financeiras com base em estratégias financeiras, com base na inteligência financeira. Vai ser uma virada de chave assim, absurda para o seu negócio começar a confeccionar esses relatórios, a entender eles. Por quê? Principalmente nesse fluxo de caixa projetado. Porque como são coisas que ainda não aconteceram, a gente tem tomada de decisão antecipada. A gente pode tomar algumas ações num momento desafiador que a gente está prevendo que vai acontecer, por exemplo. E aí a gente consegue fazer isso antes desse momento chegar. Porque na hora que esse momento chega, o que acontece? Somos invadidos por sentimentos do tipo preocupação, ansiedade, estresse, nervosismo, taquicardia, dor de cabeça e tudo mais. E aí fica mentalmente muito mais difícil pensar numa saída racional para esse problema. Pensar no que eu posso fazer para resolver a situação, ao invés do que eu posso fazer para me livrar desse problema. Percebe que tem uma diferença aí? Uma diferença até de postura mesmo. O que eu posso, olhando e entendendo que isso vai acontecer, o que eu posso fazer para resolver essa situação? Para que isso não aconteça ou aconteça com um impacto não tão forte, né? Um impacto mais suave. Do que esperar chegar o problema na sua mão
e você fala, ai meu Deus, agora o que eu faço para me livrar disso? Se livrar não resolve. E aí, quando a gente está envolto nesses sentimentos todos de preocupação, ansiedade, estresse e tudo mais, a gente tem uma tendência muito grande a tomar decisões que não são as mais assertivas, não são as melhores possíveis e que muitas vezes acaba, ao invés de resolver a situação, piorando o problema. Por isso que eu acho assim, para quem está começando ou para quem está passando por uma situação financeira bem desafiadora, eu acho que esse relatório é assim, ó, sabe a cereja do bolo? Ele não é o mais importante, né? A inteligência financeira é composta por 3 relatórios, pelo menos, e a análise e a atitude, e a ação para mudar as situações, melhorar o desempenho e tudo mais. Mas esse relatório, fluxo de caixa projetado, para quem está passando por um momento desafiador, ele é empoderador, porque ele traz realmente o problema, a dificuldade para suas mãos, para que você tenha poder de ação, de decisão. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Vou ver antes se eu não pulei nenhum tópico aqui que eu mudei ainda. Resolvi deixar bonitinho, as minhas anotações geralmente eu faço à mão. Hoje eu resolvi deixar bonitinho, imprimir e tô mais perdida do que com os meus rabiscos. Então, vai se antecipar os desafios financeiros. Esse é um dos maiores benefícios desse relatório. E como é que você vai fazer isso? Ó, você está hoje montando o relatório para analisar os seus próximos 10, 15 dias financeiramente. Qual é a tendência de hoje para que aconteça financeiramente no meu negócio nos próximos 10 ou 15 dias? Aí vamos supor que você está vendo que daqui 8 dias você vai ter que honrar um compromisso financeiro e não vai ter receita para isso. Não vai dar, não tem caixa. Então, algumas coisas você pode fazer. Se a sua precificação estiver legal, isso é importante, você tem uma margem lá que você pode reduzir para fazer uma promoção. Faz uma promoção, consegue levantar um caixa, honra o pagamento. Essa é uma atitude. E percebe que dependeu de uma ação, de uma estratégia sua, de uma tomada de decisão sua. Um outro ponto é, bom, não vai dar tempo de eu formular uma estratégia de promoção, elaborar um curso, não vai. Então, o que eu vou fazer? Eu vou entrar em contato já com esse fornecedor. Vou falar, fulano, Aline, seja bem-vinda. E vou falar assim, fulano, é o seguinte, eu tô vendo aqui no meu relatório que daqui 10 dias, 8 dias, eu vou ter um pagamento para honrar com você e eu não vou ter caixa para isso. Então, estou fazendo contato hoje com você para ver como é que a gente pode resolver isso de uma outra maneira. Você consegue me dar um prazo maior? Se você já está lá fazendo o seu relatório e consegue perceber que daqui 18 dias você consegue o dinheiro. Em 8 você não tem, mas daqui 18 você consegue. Então você negocia esse prazo maior com o cliente, com o fornecedor. Ou então você faz assim, olha, eu não vou conseguir honrar com esse pagamento, mas existe a possibilidade de você parcelar para mim esse valor em 2 ou 3 vezes? E aí você vai tomar a estratégia, fazer a estratégia de negociação de acordo com o que você está vendo lá no seu relatório. Isso. Qual vai ser a percepção, né? Quais são as consequências dessa sua atitude? A percepção que o seu fornecedor tem de você é uma percepção de que, nossa, essa pessoa sabe o que está fazendo, né? Ela faz gestão do negócio dela mesmo e ela já está prevendo o que vai acontecer. Ele não vai te falar isso muitas vezes, mas ele vai perceber que existe um profissionalismo do ponto de vista de gestão de você com o seu negócio. E você está tomando a atitude de entrar em contato com ele. Você não está esperando ficar inadimplente para alguém da equipe dele te cobrar. Não, você está fazendo o processo inverso. Antes de vencer o compromisso, você está entrando em contato com o fornecedor
e tá pedindo uma negociação, abrindo o jogo, falando claramente, não vou conseguir, como é que você consegue me ajudar? E aí vocês entram num acordo, ele vai ficar aliviado, por quê? Porque ele, como empresário, eu espero que ele também faça análise de resultado, que ele também use de estratégias de inteligência financeira e ele vai conseguir ajustar o fluxo de caixa da empresa dele com esse compromisso que ele estava contando e não vai acontecer. Então, o impacto no fluxo de caixa do fornecedor também vai ser menor, porque ele consegue reprogramar. O que você está fazendo no seu negócio, ele vai conseguir fazer no negócio dele também. Então, isso vira um ciclo virtuoso. E você não fica com a imagem prejudicada perante o fornecedor, porque isso é ruim. Eu entendo que tem fornecedor que é mais casca grossa, que não vai ser assim tão compreensivo, mas faz parte, né? E eu acho que não é em função desses fornecedores que a negociação é um pouco mais complicada, que a gente tem que abrir mão de fazer essa negociação antecipada. Não acho que tem que ser assim. A gente se antecipa o problema, tem a cabeça mais tranquila para resolver, e aí quando a gente tem a cabeça mais tranquila para resolver, a gente pensa melhor e toma uma decisão mais assertiva para solucionar mesmo, e não para se livrar da situação. Eu acho que esse é um dos maiores benefícios, assim, absurdos desse relatório, porque ele te dá um alívio, ele te dá aquela sensação de que resolvi, isso aqui tá ajeitado, antes de você ser tomado por aqueles sentimentos que não são legais, né? Eu falei agora uma situação, né? Dei o exemplo de uma situação desafiadora, mas tem também situações que você pode prever que vai ficar legal, em que você tem um período abundante financeiramente, que vai sobrar o dinheiro no caixa, e aí você consegue antecipadamente pesquisar qual é um destino melhor para esse dinheiro que está sobrando. Dinheiro sobrando na conta, não. Dinheiro tem que trabalhar para você. Então, você pode pesquisar um investimento legal, você pode negociar a compra de um equipamento, de um material com desconto. Você pode... Que mais? Eu acho que esses são os dois principais, a princípio, que me surgiram aqui. Você pode negociar o pagamento à vista de um curso, de equipamento, de material, seja o que for. Negocie o pagamento à vista, que geralmente você consegue um desconto legal. E pesquisa tipos de aplicação que você pode deixar esse dinheiro trabalhando para você. Você faz isso com antecedência e aí você não fica lá com o dinheiro dando sopa na conta. Isso não é inteligência financeira, né? E também não vale a poupança não rende. Existem hoje tipos de aplicação e eu não vou entrar no mérito dessa questão aqui, que não é o objetivo da live, mas existem aplicações aí que você consegue programar por tempo curto, então se você precisa tirar o dinheiro, né, da liquidez, esse dinheiro fica mais fácil. Vale a pena criar estratégias nesse sentido. Então, esse relatório ele não é bom só do ponto de vista de quem está passando por uns momentos desafiadores, mas de quem está passando também aqueles momentos mais tranquilos, ó, tem dinheiro, tá tudo pago, tá sobrando, o que eu faço com esse dinheiro, né? Então, é bem legal esse relatório, ele é a cereja do bolo mesmo. Para quem passa por um momento de desafios, acho que ganha 2 cerejas, porque você se livra daquele peso nas costas, daquele monte de sentimento que não é legal, que te envolve e não te deixa dormir, aumenta a sua pressão e traz um monte de desequilíbrios para a sua vida física e emocional, né? Então, deixa eu ver aqui. Quando é que eu recomendo, né? Qual é a periodicidade que você deve fazer esse relatório? Se você tem um movimento pequeno,
né? Se você não tem um movimento financeiro, nossa, né, muito grande, eu recomendo que você faça esse relatório quinzenal, mas analisa os próximos 30 dias, tá? Se você é pequeno, você vai fazer esse relatório 2 vezes por mês, mas sempre analisando os próximos 30 dias. Se você já tem um movimento financeiro mais robusto, você vai fazer semanal. E você vai analisar também sempre os próximos 30 dias. Sempre. Analisa um período de tempo maior, para você ter uma visão mais geral dos próximos 30 dias. Isso vai te ajudar a tomar decisões do ponto de vista estratégicos também, de divulgação do seu negócio. Vamos supor, você está emitindo hoje um relatório e está analisando os próximos 30 dias. E aí você está vendo que a última semana desse período lá na frente, o movimento está bem fraco, você tem pouquíssimas receitas. Então você tem 3 semanas aí para organizar alguma estratégia comercial, de divulgação, alguma parceria, alguma coisa que você consiga uma injeção de caixa lá na última semana. Então você também vai melhorando seu desempenho comercial através desse relatório. Mas precisa ir treinando o olho para que isso aconteça, né? Você não vai conseguir, provavelmente, é muito difícil disso acontecer, você não vai conseguir todas essas análises e todos esses insights no primeiro relatório que você analisar, não vai. Mas você já vai perceber uma melhora, né? Você já vai falar, no primeiro você vai falar, que legal, eu consegui identificar isso que a Erika falou. No próximo, você vai falar, nossa, isso está ficando mais interessante. Ou mesmo que você não tenha outro insight, mas que você comece a ter a mesma percepção. Aos poucos os insights vão aparecendo, porque você está pegando intimidade com o relatório. Você está pegando intimidade com os seus números. Eu falei isso ontem. É super interessante. Eu tô meio constipada. Oi, Marcial, seja bem-vindo. Então, é importante você criar esse relacionamento com o relatório, com os números do seu negócio. É importante você produzir esse relatório, elaborar e analisar ele quinzenalmente. Vamos identificar o que eu preciso, mesmo que você saiba, eu vou criar esse relatório, vai estar um caos, não vou ter dinheiro para receber, vou ter um monte de conta para pagar. Mas sentar e chorar não é uma opção de um empreendedor brasileiro, vamos combinar? Sentar e chorar não dá, chega dessa postura. O que você precisa fazer agora, mesmo tendo consciência de que o relatório não vai mostrar aquilo que você quer e que não vai ser uma análise legal de ser feita, você precisa fazer. Porque você só vai conseguir melhorar essa situação, virar esse jogo, se você encarar de frente o momento atual. Fugir não resolve o problema, não vai resolver, não vai, depende de você. E esse relatório, eu acho que ele é assim, ó, fenomenal. Ele te dá realmente as rédeas do seu negócio na sua mão. Principalmente para quem está passando por um momento financeiro delicado. Você vai assumir as rédeas ali do negócio, vai tomar as decisões antecipadas, mais assertivas e vai virar o jogo. Vai conseguir viver dos atendimentos. Mas isso só vai acontecer se você fizer. Se você colocar em prática. Uma outra coisa muito legal desse relatório também é que você começa a perceber desencaixe de datas de pagamento e de recebimento. Você começa a perceber que, poxa, por que né? Eu tô pagando os juros do cheque especial se eu posso só rever a data de alguns pagamentos ou rever a data de alguns recebimentos. Então, você vai alinhando para que pague menos juros, ou então tenha o dinheiro lá numa aplicação rendendo mais uns dias para você. Ajustar esse desalinho de caixa, né, de data entre data de pagamento e data de recebimento, é outro pulo do gato que esse relatório te dá. E é muito, muito legal. E outra coisa que esse
você vai começar a perceber e a identificar, não só com esse relatório, mas através dos relatórios que compõem esse grupão de inteligência financeira, é o seguinte: quanto você está tendo de custo financeiro? Isso é uma coisa que muita gente se incomoda, mas será que tem ideia do quanto está pagando? E aí, custo financeiro, eu vou detalhar aqui um pouquinho para você o que é. Taxa do cartão, taxa que você paga no débito, no crédito parcelado, tarifa que você paga para o banco em função da manutenção da conta. Você tem ideia do quanto isso pesa na sua vida, no seu negócio hoje? As taxas estão altas. Tá bom, altas quanto? Você já dedicou um tempo do seu dia, da sua semana, para pesquisar quais as maquininhas que têm a taxa melhor, mais justas? Fez a conta de quanto? Se vale de repente a pena você pensar em outras formas de recebimento? Já parou para pensar que se você der, por exemplo, 5% de desconto para o cliente pagar à vista, você ainda está recebendo mais do que se ele fosse parcelar no cartão? Esse tipo de aprendizado você também vai conseguindo através desses relatórios, através da inteligência financeira. Isso vai fazer você se sentir cada vez mais dona do seu negócio. Sou eu que mando aqui, sou eu que tomo as decisões. Isso vem junto muita autorresponsabilidade também, porque se der certo, o mérito é seu. Se der errado, o mérito também é seu. Não que hoje não seja assim, mas isso vai trazendo mais consciência dessa autorresponsabilidade. Porque você saiu do modo Zeca Pagodinho, parou de ser deixa a vida me levar. É você resolvendo, é você se antecipando aos problemas, é você tomando as atitudes, as decisões e as ações que precisam ser para resolver a situação, para melhorar, para mudar, para viver dos atendimentos. Então, é fantástico. Eu sou apaixonada por esse item inteligência financeira. Acho que eu tenho falado pouco aqui dele para vocês, inclusive foi por isso que na semana do Esquenta para o workshop Viver dos Atendimentos, eu quis criar a semana da inteligência financeira, porque é um assunto que eu adoro, porque ele realmente empodera o empreendedor. Dá o poder mesmo, empoderar de dar o poder de, olha, o negócio é meu, e o rumo que ele vai tomar está nas minhas mãos, é com base na minha decisão, e é com base agora em decisões que eu vejo nos números, estratégias que eu desenvolvo com base no resultado do meu negócio. Então, olha, é fenomenal, e eu tô fazendo isso aqui com muito carinho mesmo para vocês. Eu espero que faça muito sentido esse aprendizado. Vai ser muito legal para mim se você compartilhar aqui qual foi a melhor sacada que essa live te deu. Essa live vai ficar salva no YouTube. Eu vou deixá-la disponível aqui no Instagram até amanhã, mas depois ela vai para o YouTube, tá bom? Então, eu espero que você assista ela na íntegra depois, reassista, faça anotações e deixa para mim um comentário me dizendo qual foi a principal sacada que você teve aí com essa live de hoje, viu? Espero mesmo, do fundo do meu coração, te ajudar. Espero que esse conhecimento, esses aprendizados tenham criado insights na sua cabeça e que eles ajudem você a viver dos atendimentos, tá bom? Gratidão infinita e amanhã tem live de novo, 19 horas. Um beijo!